primeiro, né? Porque o outro lá, meu filho, não foi, definitivamente não foi o sabático. Então, o que eu vejo assim, você foi na contramão da racionalidade humana, assim, que você deixa uma igreja estabilizada, você deixa uma igreja que você lutou junto com outros, com a igreja, assim, para chegar nesse nível de estabilidade, dessa situação que Paulo Júnior estava sofrendo, e ter uma congregação estável, e passar, como foi assim, passar um ano e num sentimento assim, de às vezes, porque normalmente a gente pensaria assim, será que a gente daqui a um ano você ainda vou chegar, ainda vou ter a igreja, será que eles vão precisar de mim? Porque às vezes, humanamente, a gente não gosta, às vezes, nem de tirar férias, com medo de voltar e ser demitido. E a cadeira sua aí não tá lá mais. Aí você tirou um ano. Aí um ano é muito tempo as pessoas muito pensarem tempo. se precisa, né? Muito tempo. Fábio, excelente pergunta. Eu acho que nossa vida a gente vai vivendo, né? De fé em fé, em glória. A gente vai... Quando a gente acha que já viveu muito desafio com Deus, parece que, entendeu? Deus arruma um desafio maior ainda, né, cara? Então, mas essa é a jornada da vida cristã. A gente vai rumando para a cruz, né? Porque o fim dessa jornada é ressurreição, mas não tem ressurreição sem antes ter cruz. Só vai haver ressurreição se a gente passa pela cruz. Então você pega a vida de Jesus. Ela começou, né? Pastos verdejantes, Salmo 23, né? Vai ali, veredas de justiça. Depois, vale de sombra da morte. E depois o quê? Ressurreição, mesa, banquete, glória na presença dos inimigos, né? Então, o Salmo 23 é a trajetória da vida do cristão, né? Então, a gente vai passando o tempo e esse ano sabático, por um lado, foi um momento maravilhoso da minha vida, mas foi muito desafio, né? E um deles, né? Poderíamos fazer aqui um podcast só para falar desse ano. Desafios daquele ano. Mas um deles foi justamente ser lembrado, porque o sabático é para isso, é para você perder o controle. O sábado foi criado por Deus na nossa semana para que um dia por semana a gente lembre que nós não temos o controle. Então, no sábado a gente tem que descansar, que era lá, por exemplo, é o mesmo princípio na Bíblia toda, que é, por exemplo, lá o maná. O maná todos os dias caía, 6 dias na semana. Aí no sábado ele não caía, né? Então o povo tinha que crer que naquele dia, né, Deus ia prover ali, né? Então o sabático na nossa vida é justamente para forçar-nos a perder o controle. E se tem uma coisa que pastor, moço, gosta, é de controlar. Ou é tentado. Uma das maiores tentações na vida de um pastor ou de um líder é o controle. E esse assunto do controle merecia mesmo a gente gastar mais tempo, porque na minha pouca experiência, né, são só 30 anos de jornada com Cristo, né, 31 anos, mas eu já vi nesses 31 anos muitas igrejas começarem bem, em uma certa altura desviar do caminho, do chamado original de Deus para a vida da igreja, ou para a vida de uma pessoa, de um ministério, né, de um pastor. E para mim, né, hoje, o principal motivo que a gente desvia do caminho é o controle. É quando a gente quer controlar algo que só pode ser controlado pelo Espírito Santo. Quando eu me coloco, quando eu uso de uma posição, eu usurpo de uma posição que não é minha. Aquilo, Deus me colocou naquela posição. Nem Jesus usurpou dessa posição, né? Sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou dessa posição. Então, o pastor ele é muito tentado a usurpar de uma posição que é dada por Deus, que é de Deus, não é nossa. Então, de um dom. Às vezes a gente recebe um dom forte de Deus e como dom pastoral ou de pregação, de ensino, ele aparece muito. Então você é muito tentado. Então o sabático é para a gente sair de cena. Tem muito pastor que ele
ele sabe entrar em cena muito bem, mas não está sabendo sair de cena. Ele não sabe sair de cena. E é um perigo muito grande para a nossa vida quando Deus fala, é hora de sair de cena, e você não sai. Você aferra naquilo ali, por insegurança, por controle, por medo de quando voltar a cadeira não está mais lá, alguém ocupar essa cadeira, entendeu? Então, o sabático, na vida de todo pastor, tinha que tirar um sabático, entendeu? De 20 em 20 anos, de 10 em 10 anos. Às vezes não precisa ser um ano, né? Mas um ano até foi legal, porque todo mundo que falou um ano, você é louco. Porque 3 meses, você vai lá, mas assim, você volta rapidinho, né? E um ano, na dinâmica de vida da igreja no Brasil, muda tudo. Como mudou? Quando eu voltei desse um ano, a igreja que eu pastorei localmente era outra. No sentido de muita gente, várias pessoas ocuparam lugares, né? E aí, moço, eu vou falar para vocês, né? Foi talvez o meu momento de maior tentação na minha vida, até aqui, na minha jornada pastoral. Você acabou de ver um corte do canal Update Mais. Para assistir esse episódio completo e outros, clique aqui no link da bio.